Bom dia, gente. Então vamos para a nossa aula de português, o nosso momento da gramática. E hoje nós vamos falar sobre alguns recursos expressivos na construção dos sentidos das histórias em quadrinhos e das tirinhas. A linguagem empregada nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos é um dos recursos que destacam esse gênero de forma geral. A fala das personagens é informal e reproduz a oralidade. Outro ponto importante é o fato de que a linguagem utilizada nas falas, elas auxiliam na caracterização dos personagens. Vocês sabiam? Nas tirinhas e também nas histórias em quadrinhos do Chico Bento, da Turma da Mônica, por exemplo, há certos traços e modos da fala que são próprios de pessoas que moram no campo. Vocês já assistiram, né, algumas histórias em quadrinho do Chico Bento? Já observaram isso? Além do mais, esses elementos, existem outros fatores que auxiliam na expressividade dos personagens. E o que é expressividade? Então, são palavras que manifestam sentimentos ao ler essa tirinha. Então, agora nós vamos ler a tirinha da página 74 aí no seu livro, da Magali, que é uma menina que ama comer. Então vamos ler? Ela diz: oba, oba, picolé. Oba, oba, pastel. Oba, oba, sorvete. E o pai dela, já cansado de tanto oba, oba, diz o seguinte: oba, oba. Aí ela diz: ué, pai, o que foi? Aí ele fala: acabou a história. Então, porque ele já estava cansado de tanto, gastar com a Magali, não é isso? Então, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos bem interessantes que vão caracterizar as histórias em quadrinhos e as tirinhas, que são dois conteúdos bem interessantes que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá. Na nossa aula de português hoje, nós vamos estudar sobre onomatopeias e interjeições. São o nosso conteúdos de hoje, os nossos conteúdos de hoje. As onomatopeias nas tirinhas é uma história em quadrinhos, são muito usadas, principalmente quando há necessidade de representar um som comum de um animal, de um objeto ou de uma ação e etc. Então, elas são usadas, essas palavras são usadas para uma representação. Então, essas palavras ou expressões são chamadas de onomatopeias. Elas imitam os sons e contribuem para deixar a história mais dinâmica, certo? Então, isso é onomatopeia. Vamos reler a história em quadrinhos da Magali, que nós acabamos de ler, e aí você vai olhar, observar as onomatopeias que aparecem nessa historinha. Vamos lá? Ela diz: oba, oba, picolé. Aí depois ela fala: oba, oba, pipoca. Nham, 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 nham. Oba, oba, pastel. Oba, oba, sorvete. Oba, oba. Ué, o que foi, pai? Acabou a história. Então,
Agora vocês vão responder esses 2 pontinhos que tem aí na página 75 e vocês vão escrever as onomatopeias que aparecem nessa história em quadrinhos. Então, como eu falei, no primeiro pontinho você vai observar o que são as onomatopeias que foram usadas e escrever nessa linha aí da página 75, certo? Já o segundo pontinho, você vai circular as palavras do quadro que são onomatopeias, apenas elas, tá? Ok? Então agora vamos falar um pouquinho de outro conteúdo, né? Que é o nosso segundo assunto de hoje, que é sobre interjeição. Vocês já ouviram falar sobre interjeição? Então, o que é uma interjeição? Bem, pessoal, interjeição é a classe de palavras que serve para indicar apelos, emoções, sensações e sentimentos. As interjeições são muito usadas também nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos para indicar o estado de espírito, ou seja, aquilo que o personagem está sentindo, ok? E geralmente estão acompanhada dos pontos de exclamação, que é este sinal auxilia na formação da expressividade, que é, né, os sentimentos. Então, aí ele vai auxiliar na formação da expressividade do texto, que você vai responder também esse pontinho aí da página 75, que diz: qual é a palavra que expressa a felicidade da Magali e do pai dela? Então, responda aí nessa outra linha aí no seu livro mesmo, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e que espero que vocês tenham gostado bastante e responda aí. Como eu falei, essa semana vai ser mais simples, porque nós precisamos estudar a tabuada de 6 e de 7. Então, beijos a todos, responda a atividade, me envia para eu corrigir, dar o ok e estar marcando a presença de vocês, tá? Então, até daqui a pouco na correção das atividades. Tchau!